Oi, gente, eu tô aqui com o Dr. Edson, ele que é infectologista. Hoje a gente vai falar da varíola dos macacos. Doutor, é um prazer ter você aqui, muito obrigada. Doutor, qual que é a história da varíola dos macacos e por que a gente está falando tanto dela agora? Bom, primeiro é um prazer estar aqui também, conversando com você com um tema atual e sempre importante para informar as pessoas, né? Bom, qual que é a importância desse tema agora? Bom, primeiro é uma doença que ela não é nova de fato, né? É uma doença que já existe desde os anos 70. Os primeiros casos foram diagnosticados ali na África, região do Congo, mais precisamente, nos anos 70. E principalmente em crianças que tinham, naquele momento, contato com animais, tá? Essa doença vem se mantendo controlada ao longo de todo esse tempo ali, e hoje ela adquiriu a possibilidade de se transmitir de pessoa a pessoa e saiu do seu nicho inicial, né, e se espalhou no mundo. Então nós temos uma doença que já é considerada epidêmica, né, e que já está em vários países, incluindo o Brasil, e portanto incluindo a nossa cidade, inclusive, e que, portanto, ganha uma dimensão maior de importância. E a gente fala dos macacos. O que os macacos têm a ver com essa história, doutor? Só fama, né? Porque, na verdade, que fique muito claro que eles não são responsáveis por transmitir a doença às pessoas nesse momento. A doença adquiriu essa capacidade de se transmitir de pessoa a pessoa, portanto, é uma doença que, se você tiver contato com macacos hoje, seja lá qual espécie deles, você não está correndo risco de adquirir essa doença. Eles não são culpados. Nem um pouquinho, tá? Portanto, não use uma doença humana para fazer maldade com animais, que isso não tem nenhuma validade. Nunca houve e agora mais ainda. E, doutor, quando a gente ouve falar, a gente vê reportagem, tem aquelas feridas no corpo e tudo. É uma regra da doença? Sim, essa é a característica principal da doença. Na prática é uma doença que começa com um quadro febril agudo, habitual, que pode ser comum a muitas doenças, com febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, tá? E depois, depois de 1 a 3 dias após esse período, ela começa a apresentar as lesões de pele. Uhum. As lesões de pele, elas têm características bastante definidas, que são as lesões que acabam nos suscitando esse diagnóstico, né? Nos fazendo pensar no diagnóstico. E elas são lesões geralmente bem circunscritas, e a gente chama que são umbilicadas, né? Que tem uma pontinha bem no meio ali, e depois disso formam-se crostras. E elas têm uma evolução bastante característica, de máculas, de pápulas, de vesículas, de lesões crostrosas, né, que geralmente na varíola dos macacos ela tem as lesões, elas acompanham a evolução como um todo, elas não vão evoluindo de formas diferentes como acontece, por exemplo, na catapora. E como que é a forma de transmissão? Tem um público mais suscetível, doutor? Bom, a transmissão, a gente sabe com certeza tem transmissão por gotículas, né? Daí a necessidade de uso de máscaras ainda. E a transmissão pelo contato. Vale dizer que é um contato íntimo. Portanto, hoje tem se falado muito da questão da transmissão no momento do ato sexual. Mas a gente não pode esquecer que no momento do ato sexual você tem tanto o contato próximo com gotículas, quanto você tem o contato íntimo pele-pele, e esse contato com a lesão que dá essa possibilidade de transmissão. Existe sim um público que nesse momento está mais suscetível, que são HSH, que nós chamamos homens que fazem sexo com homens, e que eles são a maioria dos casos nesse momento. Entretanto, é uma doença que é capaz de ser transmitida a qualquer indivíduo, e nós temos casos em mulheres, em casais heterossexuais, em crianças. É importante falar isso porque senão a pessoa acha, não faço parte desse público, tô tranquila. E não é assim que funciona, né, doutor? Não, de forma nenhuma, né?
Até porque nós não sabemos da sexualidade de cada um. E então hoje a Organização Mundial de Saúde tem recomendado uma diminuição do número de parceiros para os público HSH, mas também para as pessoas como um todo, né? E na eventualidade de você ter pessoas no seu convívio que tenham lesões ou que sejam suspeitas, elas devem ser colocadas em isolamento para que essas lesões não ocorram em outros, não sejam transmitidas a outros. E, doutor, para a gente finalizar, como que a gente previne, que a gente pode pensar da varíola dos macacos daqui em diante? O que nós podemos pensar é sempre uma incógnita, né? Mas é importante saber que o vírus é um vírus de DNA. Esse vírus, ele, por ser de DNA, ele tem uma possibilidade de mutação menor, que ocorreu, por exemplo, com o Covid. E, entretanto, é um vírus. E ele não tem preferência sexual, não tem preferência de raça, não tem preferência de cor. Qualquer pessoa pode ter. Então, a recomendação, não dá para eu pensar, vai acabar. Mas eu creio que por essa peculiaridade de ter menos mutações, nós não teremos muitos casos, tá? Mesmo assim, a recomendação atual ainda é que as pessoas diminuam o número de parceiros, que as pessoas, na eventualidade de terem lesões de risco, elas busquem um atendimento médico rápido e já parem o contato com as outras, né? A gente sempre tem que pensar no outro, porque a gente protege o outro, a gente acaba se protegendo também, tá? Acho que basicamente é isso. Também tem uma coisa que eu acho que é bastante importante, que as pessoas esquecem, é que essas lesões elas podem ser transmitidas, por exemplo, aos seus pets. E é uma preocupação, às vezes, geral essa situação, então tenham cuidado com isso. Também cuidado com mulheres grávidas, na eventualidade de pessoas que tenham lesões ficarem afastadas de mulheres grávidas. Eu acho que são coisas importantes. Obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Muito obrigado a você pela oportunidade. Compartilhe esse vídeo, a gente precisa transmitir essa informação para mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Até lá.